Deu ruim para Portugal. A União Europeia não gostou nada de Portugal ficar dando aí vistos e autorizações de residência praticamente em modo automático aí a torto e a direito. E exigiu que eles respondessem uma notificação em 2 meses para explicar o que está acontecendo. A União Europeia ela alega que Portugal está descumprindo algumas normas do espaço Schengen e que as pessoas que conseguem essa autorização aí do CPLP, elas não vão ter direito de entrar no resto do espaço da União Europeia com essa autorização aí. Então imagina, você vai para um país, você consegue uma autorização de residência de maneira legal, você tá trabalhando lá, tá tudo legalizado, e aí do nada você quer ir visitar um país vizinho, passear, conhecer outro lugar, ou até visitar alguma família que esteja em outro país, como por exemplo a Espanha, e você não pode, simplesmente porque eles estão entrando aí em desacordo com um monte de exigências, e dizem que o seu documento não é válido. Já pensou nisso? Pois é exatamente isso que tá acontecendo com muita gente, não só brasileiros, vários outros países da comunidade de língua portuguesa também estão sofrendo, principalmente pessoas aí da África. Como eu também já falei no outro vídeo, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, vários outros países aí da África também estão sofrendo com o mesmo mal que nós. E bom, Portugal tem 2 meses para responder aí à União Europeia, senão acho que deu uma lascada. Eles ainda não disseram muito bem quais são o que eles vão punir, né, Portugal. Mas eu acredito que pode ser aí uma multa, alguma coisa assim que eles vão receber da União Europeia por estar fazendo algumas coisas aí que eles não estão concordando. Porém, o Marcelo de Sousa, presidente da República de Portugal, ele disse que Portugal não está fazendo nada de errado. O governo disse que o acordo vai continuar sim, que eles não estão quebrando nenhuma regra. Ou seja, eles vão pagar para ver o que a União Europeia vai reservar aí para eles em questão de punição. E agora a gente vai dar uma reagida aqui num vídeo do Flow News. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para você dar uma conferida no vídeo completo. E a gente vai ver o que eles abordam ali, outros temas, e a gente vai dar uma olhada aqui e vai discutir um pouquinho mais sobre isso também. Morei em Portugal. Morei em Portugal. Sabe que eu já pensei em morar em Portugal. Nossa, né, pense com seriedade. É bom demais. Mas agora... Quem é que nunca pensou em morar em Portugal, né? Ficou mais difícil, né? Ficou mais caro. Ficou mais caro. Então, outra época que eu morei lá, a gente fez até uma reportagem agora, semana passada, lá na Rede TV. Tem brasileiros morando em barracas em Portugal, porque já não conseguem mais pagar o aluguel. Também já falamos sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma conferida. Esse assunto aí também rendeu, hein, pessoal? Ainda tá rendendo. O pessoal vai para tentar a vida lá e aí vê que a coisa não é essa maravilha toda, principalmente atualmente, que o custo de vida subiu muito em Portugal. Eu morei em Portugal, eu voltei para o Brasil tem 10 anos. Então, eu morei em Portugal, fui para Portugal há 15 anos. Eu lembro que... 5 anos. Eu fiquei 5 anos lá. Eu lembro que... Ou seja, ele foi para Portugal há 15 anos. Eu fui para Portugal há 10 anos. Então ele ainda pegou a fase boa. Acho que ele ainda pegou a fase antes do euro. Porque diz que começou a despencar Portugal depois que entrou o euro, né? E na época que eu morei lá, com o que a gente paga hoje, com o que as pessoas pagam hoje, para alugar um apartamento de 1 quarto, um apartamento pequeno de 1 quarto... Eu alugava um apartamento grande, de 3 quartos, numa área nobre, de frente para o rio, com lazer, com um parque maravilhoso na minha frente ali, por menos do que hoje se paga num apartamento de 1 quarto. Então, assim, completamente diferente. Muito mesmo o custo de vida em Portugal. O que eleva realmente, né, o custo de vida em Portugal são as casas. A gente já falou sobre isso várias vezes e eu vou trazer um vídeo aqui específico só sobre quartos e sobre aluguel de casas. Mas realmente, assim, o que ele tá falando é bem verdade. A casa é o que encarece mais Portugal. E no vídeo também que eu fiz sobre o custo de vida de Lisboa, também falo bastante sobre isso. Então dá uma olhadinha lá. Por quê? Porque descobriram Portugal. Né? Os europeus descobriram Portugal, os americanos descobriram Portugal, e isso gerou uma corrida imobiliária, um pouco por responsabilidade do próprio governo português, que passou a conceder vistos, incentivos para que as pessoas facilitar a entrada de estrangeiros, precisava de investimento, precisava de gente lá, facilitou o mercado imobiliário. Aí vieram muitos turistas, aí vem aluguel de apartamentos para temporada, Airbnb, essas coisas. Tudo isso fez com que os preços dos imóveis e dos aluguéis em Portugal subisse muito. Hoje não é mais o país mais barato da Europa para morar. Agora é uma baita qualidade de vida. Tirando o custo de vida já não é mais o mesmo, mas é uma qualidade de vida, sim. Você falou, né? A gente quer sair, ter o direito de, sabe, ir a um bar e voltar de madrugada e tranquilo. Portugal é assim. Portugal é assim. Eu vou há muitos anos a Portugal, temos amigos em Portugal, e em muitas idas, você fala assim,
eu vou comprar um cantinho aqui, vou comprar um cantinho, mas nunca passei da falação. Aí eu perdi o bonde da história, porque agora a falação não tem nenhum sentido, porque ficou muito caro. Ficou caro. Ficou tudo muito caro. Ficou caro de Então verdade. o governo português agora suspendeu o Golden Visa, né, que facilitava a entrada e a concessão de um visto de residência por 10 anos, né, para quem fosse lá investir em determinados valores, tinha uma tabela a partir de 500 mil euros, né, ou criar uma empresa com pelo menos 10 empregados. E tem uma cobrança da Comunidade Europeia para que o governo português resolva um pepino. Né? O governo português, gente, concede um visto de trabalho ou residencial por um determinado período para todas as pessoas que vêm da comunidade de língua portuguesa. Ele dá direito à pessoa a ficar durante 1 ano, né? E aí depois renovável por mais 2 anos, se eu não me engano, até basicamente fechar os 5 anos. A questão é que eles deixam com o visto CPLP você fechar 5 anos dentro de Portugal. E com 5 anos em Portugal, você consegue pedir a sua cidadania portuguesa. E eu acredito que é isso que a União Europeia também não goste, sabe? Porque se fosse só um visto de 1 ano e aí obrigatoriamente você não pudesse mais pedir esse visto e tivesse que abandonar o espaço europeu, eu até entenderia que eles não iriam implicar tanto, porque as pessoas iriam para lá, trabalhariam basicamente 1 ano, teriam ali aquela experiência, voltariam para os seus países e não poderiam mais pedir esse visto. Só que o problema é que com esse visto, em 5 anos, Portugal te dá o direito de virar um cidadão europeu. E eu acho que é isso que a União Europeia também não tá gostando muito. Aí os europeus agora chegaram e falaram assim, escuta aqui, ó, isto não é visto para entrar aqui na Europa. E a Europa começou a barrar. Você já pensou o cara que está morando em Portugal com esse visto? Um brazuca que está morando em Portugal é que decide ir para a Espanha, aí chega lá o cara fala assim, opa, isso aqui não te permite entrar na Espanha, amigo. Eu vejo aí... Tem algumas questões de fundo também que a gente precisa analisar, né? Porque quem são os países de língua portuguesa, além de Portugal? É Brasil, é Angola, é Moçambique, Cabo Verde, né? Será que não tem um preconceitozinho aí por trás da Europa, né? De evitar que sul-americanos e africanos entrem na Europa e queiram ficar nos países, toda aquela aversão à imigração que existe em alguns setores da sociedade europeia. Pode ser que tenha isso também um pouco como pano de fundo. De qualquer forma, é bom que todo mundo esteja esperto, porque está mais difícil mesmo. Tá mais difícil mesmo. E aí a comunidade... Cara, eu acredito que possa ter isso sim, porque a gente sabe que na Europa existe esse tipo de coisa. Só que, pra mim, o que não faz muito sentido é algumas coisas eles liberam, outras coisas não. Eles são muito complicados, assim, pra algumas coisas e são completamente liberais pra outras, e a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer, como é que eles vão agir, consoante alguma nova regra e tudo mais. E o que eu aprendi, né, estando na Europa, é que basicamente ninguém se entende. Tanto é que a gente tá vendo hoje um monte de discordância entre os governos e tudo mais. E eu percebi logo quando eu cheguei que ninguém se entende em questão de nada, né? Enfim. A Europeia está pressionando Portugal e deu para Portugal um tempo de 2 meses para resolver esse pepino aí, porque senão eles vão falar, ó, não aceitamos mais. E aí, como é que faz, né? Eu acho que tem... Óbvio que tem um aspecto sério. A Europa recebeu e tem recebido muitos refugiados. Alguns países de forma exemplar, como a Alemanha, quando tratou da crise na Síria, por exemplo. Outros nem tanto, como a Itália atualmente, com a política lá da Giorgia Meloni. Então, mas é fato que a Europa, de fato, recebe muita gente. Recebe mesmo. Agora, então, você viu que aqui no Brasil está começando a ter problema com os afegãos, né? Porque os afegãos estão vindo em grande quantidade para cá e o governo brasileiro já está começando a segurar. Estava sendo automática a liberação de documentos, agora já está... Opa, peraí. Basicamente era aquilo que eu tava falando. Eles aceitam muito algumas coisas. Claro que refugiado é diferente de uma pessoa conseguir visto, né? Porque refugiado é porque a pessoa ela não tem condição de ficar no próprio país, geralmente por causa de guerra. É um pouco diferente. Mas que a Europa, ela abriu realmente, assim, as portas de uma maneira bem escancarada e pouco filtrada e tá pagando preço agora, isso realmente aconteceu. E é normal que alguns países, como ele falou, por exemplo, da Itália, queiram pôr um travão um pouco maior agora nesse tipo de coisa. Eu não sei se é tarde demais ou não, mas vamos ter que continuar aí vendo o que vai acontecer. Vamos olhar porque o governo brasileiro tem medo de que definitivamente o Brasil se torne a rota de fuga dos afegãos. Pois é. Tem uma frase do Saramago
que eu lembro, isso ainda do tempo que eu morava em Portugal. E quando eu estava lá foi quando Saramago morreu, que ele fala a imigração é uma tragédia. Porque ninguém, na verdade, ou pelo menos a enorme maioria, não quer sair do seu lugar. Essas pessoas que estão indo para lá estão indo no desespero, estão fugindo para salvar a vida. É para salvar a vida da fome, é para salvar da guerra, da perseguição política, da perseguição religiosa. Não é, sabe... Tem gente atravessando o mar Mediterrâneo de bote, pô. Um cara pra fazer uma coisa dessa tem que ter muita coragem, porque tem que estar precisando muito. Muito desespero. Realmente, assim, o que ele fala é bem verdade. Ninguém quer sair do seu próprio canto, a não ser que seja obrigado a isso. E isso é uma coisa que a gente tem que levar também em consideração e respeitar, né, os motivos das pessoas delas quererem fazer essa imigração. Então, é preciso ter um olhar para a imigração. Agora, também é preciso compreender que os países têm um limite econômico para receber. É preciso ter uma compreensão que isso tudo gera um choque cultural e que é preciso saber lidar com isso. É preciso saber compreender quem chega, é preciso saber compreender quem está aqui. É preciso saber das vantagens de você ter imigrantes no seu país, e nós somos uma sociedade construída por imigrantes. Alguns vieram à força. E também as questões culturais que isso envolve, os choques de cultura, as diferenças culturais, a questão da integração. É complexo pra caramba. É complexo pra caramba. Não dá para analisar apontando o dedo para um lado ou para o outro. Agora, tem um fator, Tramontar, que eu lembro disso isso quando eu estava em Portugal também. A população de Portugal gira ali em torno de 10 milhões, 11 milhões de habitantes, mais ou menos, de habitantes em Portugal. Você tem mais um tanto espalhado pelo mundo. É uma população que, como em vários países da Europa, e como começou a acontecer aqui no Brasil também, está envelhecendo. É uma população que cada vez tem menos filhos. Então, a população de Portugal começou a diminuir. Sim. A população de Portugal só não diminui mais porque os imigrantes têm mais filhos. Os imigrantes que passaram a morar em Portugal estão ajudando a população portuguesa a não desaparecer. Olha que coisa interessante. Né? Você está criando uma população jovem, uma massa de trabalho. Massa de trabalho. Né? Que vai trazer experiências diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, que vai trazer inovação, que vai trazer diversidade, que vai trazer pluralidade para a sociedade. Tem um choque cultural? Tem. Mas você também tem que olhar pelo lado das vantagens disso. Pois é, pessoal, achei bem interessante também trazer esse vídeo aqui pra gente não ficar vendo só aquela questão burocrática, né, dos documentos e tirar um pouco o lado humanitário das coisas. Portugal tem recebido muitos imigrantes, a maioria brasileiros, acho que 60% dos imigrantes são brasileiros. E assim, realmente Portugal fica numa posição um pouco complicada. Eu concordo um pouco com o que foi dito ali no vídeo de tentar colocar um limite. A gente tem que entender que os países, eles economicamente também têm limites e também é responsabilidade do próprio país se governar, né, saber até onde ele pode ir ou não. E, por exemplo, Portugal, que está inserido na União Europeia, também tem que estar de acordo com as normas, que eles agora estão se desentendendo. E isso é uma coisa que eu tô bem curiosa, assim, para saber o que vai acontecer, essa notificação aí de 2 meses. O Marcelo dizendo que não tem nada ilegal, o governo aí se posicionando dizendo que não vai deixar de dar esses vistos. E agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? O que você acha dessa liberação aí dos vistos? Acha que vai continuar acontecendo? Que eles vão ter que dar uma diminuída? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu realmente quero saber. E é isso aí, agora é esperar os próximos capítulos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Não esquece de se inscrever e deixa o joinha aí também, que ajuda bastante no meu trabalho. Um beijo!